Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Max aqui e a gente vai dar seguimento aos nossos conteúdos. A gente vai começar a falar hoje sobre a arte grega, que vai fazer parte do conteúdo sobre a arte clássica. Então, o que é a arte clássica? Basicamente, são as culturas que nos servem de base até hoje, na política, nas artes, na religião. Então, muita coisa do que a gente tem hoje foi inspirado lá nos gregos e também nos romanos, que são as duas culturas consideradas uma cultura clássica, porque serve de base para muita coisa do que a gente usa hoje nas leis, no direito, nas artes, e inspiram e ainda hoje é utilizado. Então vamos lá. Inicialmente falaremos hoje sobre a cultura da Grécia Antiga, a arte grega especificamente. Principais características. Então, assim, desses povos da antiguidade, os gregos foram os povos, foi o povo que teve uma cultura assim, bem mais livre. Os artistas eles eram bem mais livres para poder criarem suas obras. Eles não ficavam limitados a regras que eram impostas por sacerdotes, por imperadores, por religiosos, como acontecia, por exemplo, na arte egípcia, que eles tinham que seguir regras e técnicas que eram impostas a eles. E aqui não. Na cultura da Grécia Antiga, eles valorizavam o conhecimento através da razão, que era colocado acima da fé em divindades. Então, apesar de ser um povo politeísta, eles estavam muito mais, eles valorizavam muito mais as ações humanas e a razão, em detrimento ao religioso, ao sagrado. Então, por isso tiveram puderam desenvolver melhor a sua arte. E assim, de maneira geral, as principais características da arte grega são essas três que eu coloquei aqui: harmonia, equilíbrio e proporção. Isso tanto vale para pintura, como escultura, como arquitetura. Então, de maneira geral, a gente pode caracterizar a arte grega dessa forma. Se eu perguntar quais são as principais características da arte grega, então aqui harmonia, equilíbrio e proporção. A arquitetura, ela está muito ligada à vida religiosa, muita coisa do que os gregos fazem está sim ligado à vida religiosa, aos deuses que eles acreditavam. E no caso das construções, eles erguiam templos, estádios, teatros em honra a vários deuses que faziam parte lá da sua crença. Então, por exemplo, aqui a gente tem um teatro que dependia da geografia, porque eles eram construídos na encosta de colinas, de morro, para aproveitar essa inclinação e colocar arquibancada. Isso foi um diferencial para a época, porque anteriormente aos gregos, o teatro sim já existia, mas essa forma tradicional de assistir num palco, ter uma arquibancada destinada ao público, foi uma invenção muito mais da cultura grega, dos gregos. Então, aproveitavam a encosta da colina, colocavam a arquibancada para acomodar mais pessoas e no centro, nessa parte circular aí, era apresentado alguma encenação, normalmente. Porque anterior aos gregos, não existia um espaço para as apresentações. As apresentações antes dos gregos aconteciam ao ar livre, ao nível do chão, então ficavam em volta de alguma determinada apresentação e com isso a acústica era ruim, uma quantidade menor de pessoas poderiam contemplar o espetáculo e com a construção dos teatros gregos, a gente percebe que contemplava um maior número de pessoas e também a acústica, o som, se propagava mais fácil por meio desse tipo de construção. Construíam também estádios,
acho que vocês já devem saber que os Jogos Olímpicos surgem na Grécia Antiga, então é algo que está ainda dentro da nossa cultura, como eu falei, serve de base. Uma das coisas que são usadas até hoje, que são realizadas até hoje, são os Jogos Olímpicos, que surgem na Grécia Antiga. E para a apresentação, para a disputa dessas atividades desportivas, eles construíam locais que eram os estádios. A gente vê aqui que também depende da geografia, do espaço, onde aconteciam essas atividades. Construíam templos também, muita coisa daquela época não chegou aos nossos dias, que a gente tem ainda são alguns resquícios, alguns templos que estão com sua maior parte em ruínas, e a gente tem alguns exemplos aqui desses templos, como vocês podem ver na imagem. Construíam também esses templos em honra aos seus deuses, Zeus, Atena, entre outros. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma imagem reconstituindo o que seria um templo grego. E do lado direito a gente temos duas plantas de como seria a construção. Então, basicamente, é uma construção retangular. Esses pontinhos que vocês veem aí representam colunas, ou seja, era uma construção que havia pouco espaço interno por conta da grande quantidade de colunas que eram utilizadas para sustentar a construção. Porque eram construções basicamente de concreto, de pedra, então o teto corria um sério risco de desabamento. Logo, para tentar evitar ou diminuir esse tipo de problema, eram colocadas uma grande quantidade de colunas. Então, basicamente, esses templos eram utilizados apenas para guardar relíquias, obras de artes, esculturas, já que não havia grandes espaços internos, não era um local de moradia, era mais um local de culto. Elementos de um templo grego. Basicamente, o templo grego era esse telhado em duas águas, que é essa divisória com esse declive igual para os dois lados. Era uma construção sustentada por colunas, que havia 2 ou 3 degraus. E aqui os elementos mais específicos, o frontão, que é essa parte triangular, que normalmente recebe uma pintura ou um relevo, essa parte da fachada, no formato triangular. A gente tem esses frisos aqui, que ficava abaixo do telhado, é uma espécie de azulejo, que ficava também na fachada. A arquitrave era essa divisória acima das colunas, que ajudavam, auxiliavam na sustentação do teto. As colunas, como vocês podem ver aí, existiam ela de 3 estilos. A gente está vendo 2 aí. Basicamente é o que sustentava a construção. E ela, por sua vez, era dividida em 3 partes. O capitel, essa parte de cima, que é ligada diretamente na arquitrave. O furte, essa parte do meio. E a base, que é o que tocava o chão da construção. Algumas colunas não havia base, como essa do lado esquerdo. Basicamente, os templos seguiam 3 ordens, ou também chamados de estilos arquitetônicos, que eram a ordem dórica, a ordem jônica e a ordem coríntia. O que basicamente mudava de uma para outra era o estilo das colunas. Então, existia a coluna da ordem dórica, a coluna da ordem jônica e a coluna da ordem coríntia. Aqui a gente tem no exemplo a ordem dórica, que era mais simples. Ela era bem robusta, bem grossa, ela não tinha base, ela tinha apenas fuste e a parte de cima da coluna. Aqui no lado direito a gente tem um exemplo de uma construção em ruína da ordem dórica.
A gente tem a ordem jônica, ela é, assim, digamos, mais requintada, ela passa a ser mais fina, mais delgada, ela passa a ter uma base, que a anterior não tinha, a dórica não tinha, a jônica passa a ter uma base, e o capitel ele é mais enfeitado, ele tem esses caracóis aqui na parte superior do capitel, que são chamadas de volutas, essa parte enrolada aqui que lembram caracóis. E aqui um exemplo de um templo utilizando a coluna jônica. E um terceiro tipo de coluna era a coluna coríntia, da ordem coríntia. Basicamente, ela era igual à jônica, o que mudava estava no capitel, que era um capitel inspirado em folhas de acanto, que é uma planta decorativa. Então, lembravam as folhagens, essa parte do capitel, essa parte de cima. Escultura. Ao longo da história da cultura grega, a arte foi evoluindo, ela tinha uma certa preocupação com detalhes e ela vai evoluindo a escultura. O ápice do auge da escultura grega ela se dá no período clássico. A gente percebe aqui que essas esculturas elas vão evoluindo com o passar do período histórico da Grécia Antiga. Basicamente, a gente tem esculturas e relevos, como essa última figura do lado direito, que é essas esculturas que saltam a parede, que deixam um volume e uma textura. Principais temas da escultura grega. Basicamente, os principais temas da escultura grega eram representação de deuses, representação de atletas e cenas da mitologia, ou seja, essas histórias sobre deuses, heróis, coisas desse sentido. E a gente tem 3 exemplos aí, a estátua da Artemisa ou Artemis, o Discobolo, muito conhecido essa escultura, e um relevo aí do Párteno. Escultura e suas características. Então, assim, aqui eu citei as principais características da escultura grega. A primeira, o naturalismo, ou seja, eles representavam as figuras humanas tal como eles viam e até na proporção real, na altura e real. Então, assim, basicamente, o corpo humano seguia essa proporção aqui de 7 cabeças, a figura masculina. A figura feminina seguia de 6, 6,5 cabeça, então era algo proporcional. Basicamente, as figuras, as esculturas gregas, elas passavam a ideia de movimento. Então, apesar de ser algo estático, a escultura, ela passava uma sensação de movimento quando a gente observa uma escultura grega. Perfeição. Os seres eles eram inspirados nos deuses e os deuses na cultura grega são seres belos e perfeitos fisicamente. Então, basicamente, as esculturas gregas elas eram perfeitas fisicamente. Serenidade, não expressava nenhum tipo de sentimento no rosto das esculturas. E harmonia, porque existia toda essa proporção, todo um equilíbrio na composição dessas esculturas. Aqui a gente tem a reconstituição do templo, mais uma vez. Basicamente, os gregos acreditam que eles pintavam a fachada com cores alegres e faziam também nas paredes dos templos algumas pinturas também. Nada disso chegou aos nossos dias, ok? O que chegou aos nossos dias são as pinturas de cerâmicas, que é o que eu vou realmente comentar aqui. Pintura em cerâmica. Basicamente, nos períodos mais antigos, os gregos utilizavam basicamente figuras geométricas para ornamentar as suas cerâmicas, como a gente vê aí no exemplo. Algumas pequenas imagens, mas basicamente eram num formato geométrico. Passado
Com o passar do tempo, os gregos passaram a representar algo mais elaborado, como a gente vê nos exemplos aí. Inicialmente, eles começaram a fazer figuras negras na cerâmica, no vaso de cerâmica, que normalmente era vermelho, da argila, e eles pintavam a negro. E, posteriormente, passaram a fazer o contrário, pintar o vaso de preto e depois retirar a tinta, formando um desenho e deixando o desenho até bem mais destacado do que no exemplo anterior. Então, negro sobre fundo vermelho e vermelho sobre fundo preto. Basicamente, também retratando cenas cotidianas, cenas mitológicas, cenas desportivas. Temas da pintura. Como eu falei, basicamente eles se limitavam a cenas da mitologia, cenas cotidianas e cenas desportivas, como a gente vai ver nesses exemplos. Aqui a gente tem cenas mitológicas, cenas da vida cotidiana e cenas relacionadas aos Jogos Olímpicos e outras competições desportivas. Esses eram basicamente os 3 temas da pintura grega, pintura feitas em cerâmicas, que são os exemplos que chegaram aos nossos dias. Então a aula era essa, eu destaquei as principais características do que era produzido de arte na Grécia Antiga. Qualquer coisa, entre em contato comigo e já deixei meu WhatsApp aí na plataforma. Valeu, gente. Até a próxima.